Você acredita em anjos? E no arcanjo Miguel? Anjo, santo, guerreiro, curador e cultuado por inúmeras denominações religiosas. Neste vídeo, vamos compreender melhor esse personagem e todas as suas atribuições. Hoje, tudo sobre o arcanjo Miguel. Salve com muita alegria, família Mãe de Boa, que a minha energia chega até você. Esse é um canal de religião e com esta bênção, com este axé, com essa energia, eu peço nesse momento que todo e qualquer mal que esteja com você, que seja quebrado e que caia por terra, que durante todo o tempo da nossa reunião virtual, que você receba sim todas as energias e bênçãos para restaurar o seu equilíbrio e a sua felicidade. É o que eu desejo de coração. E eu desejo mais uma coisa importante também, que você deixe o like. O like não faz diferença para você, mas faz muita diferença para nós que trabalhamos, né? Estamos dispostos, comprometidos em trazer sempre, há mais de 11 anos, conteúdos inéditos todas as semanas sobre Umbanda e espiritualidade. Deixe esse like para deixar a equipe Umbanda Boa com o coração cheio de amor e alegria, ok? E esse vídeo aqui tá delicioso, pessoal. Tá cheio de história e histórias, assim como você gosta. E já coloca aqui nos comentários se você acredita em anjos, se você conhece o arcanjo Miguel, se sabe o que ele representa na Umbanda. E quero ver todo tipo de opinião aqui nos comentários, porque eu sei que tem muita gente que não concorda com o conceito de anjos. Mas aqui é uma de boa, aqui é democrático, aqui você pode colocar a sua opinião, mesmo que seja contrária ao que nós vamos dizer aqui no vídeo. Eu tô lendo e dando like em tudo. Bom, só dá para começar do começo. Vamos entender então o que significa a palavra arcanjo e o nome Miguel. A palavra arcanjo, ela é a somatória de dois termos. Os dois são do grego. O primeiro é arque e o segundo é ângelos. Arque pode ser interpretado como princípio ou princípio supremo. Pode ser entendido como aquele que está na frente, como o mais destacado ou aquele que está acima. O principal, o supremo, tudo isso está ligado a arque. E o termo ângelos, que significa simplesmente mensageiro. Dessa forma, o termo arcanjo, a palavra arcanjo, pode ser traduzida de muitas formas. Líder dos mensageiros, capitão dos anjos, superior aos anjos ou ainda anjo superior. Já o nome Miguel vem do hebraico Micael e pode ser traduzido como aquele que é como Deus, quem é como Deus, aquele semelhante a Deus. E tem outras formas de se traduzir isso, mas essas são as mais conhecidas. É interessante que o termo Mi, de Micael, ele pode ser entendido como uma sentença interrogativa. Por isso que sai essa questão do quem é como Deus, né? É uma pergunta, porque o termo Mi, no hebraico, ele remete a essa questão da pergunta. Olha agora que doideira quando a gente soma tudo, né? Acabamos de falar que arcanjo pode ser anjo supremo, anjo superior, e que Micael é quem é como Deus, aquele que é como Deus. Então quando você fala arcanjo Miguel, você está falando assim, o anjo supremo superior que é como Deus. Rapaz, isso não é pouca coisa. Olha, de cara, para a gente não integrar as religiões de matriz africana, o arcanjo Miguel é cultuado pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo islamismo. Então, judeus, cristãos e muçulmanos respeitam por demais o conceito de Miguel, do arcanjo Miguel. E tem uma coisa, né? O judaísmo antigamente, ainda prega, mas mais antigamente, pregava muitos anjos como intercessores de Deus, né? Os únicos intercessores de Deus. Então, o nome de Miguel se fortalece já entre os judeus muito antes do início do cristianismo. Isso é interessante da gente pensar, né? Eles tinham essa figura, como o católico tem a ideia do santo como um intermediário, aquele que pratica a religião judaica, ele pensa no anjo, no arcanjo como um grande intermediário. O nome de Miguel aparece na Bíblia 3 vezes, no Velho Testamento, no livro de Daniel, do profeta Daniel. Num primeiro momento, ele aparece como o grande protetor do povo de Israel. É também citado como o primeiro dos príncipes e também ele aparece
como aquele que se levantará no tempo das tribulações. Ou seja, que Miguel estaria ligado, estaria muito ativo no momento do fim do mundo ou do juízo final. Já no Novo Testamento ele é citado na Epístola de Judas, onde Miguel é mostrado discutindo com Satanás. E no determinado ponto dessa discussão, Miguel diria a Satanás: "O Senhor te repreenda". E também no livro das Revelações, no Apocalipse de São João, que Miguel é tratado como o grande líder dos anjos de Deus. No Apocalipse, Miguel lidera um exército de Deus contra as forças de Satanás e acaba jogando Satanás e seus asseclas no fundo de um abismo aqui dentro da terra. E essas são as passagens que existem nas Escrituras. Mas existe uma outra passagem que é muito atribuída ao arcanjo Miguel e não está na Bíblia. Aquela onde Miguel teria liderado os exércitos de Deus para expulsar Lúcifer e os anjos que estariam seguindo Lúcifer do céu, né? 1/3 dos anjos teriam se rebelado, e daí Miguel, liderando o exército que continuou fiel a Deus, ele expulsa Lúcifer e os outros anjos e os joga na terra, né? E aí eles se transformam em anjos caídos. Tem uma coisa muito interessante, que até o nome de Miguel seria uma contraposição para alguns teólogos, né? Quando você fala o nome de Miguel, quem é como Deus, seria uma contraposição a Lúcifer, que teria o desejo de se tornar Deus, de ser como Deus. Por isso ele lidera uma rebelião no céu. E aí vem o nome de Miguel. Quem é como Deus? Ninguém, né? A resposta é óbvia, ninguém, nem mesmo você, Lúcifer. Então existem essas contraposições que alguns teólogos fazem. E são por essas duas últimas passagens que Miguel ficou conhecido por seu título mais famoso, o general das hostes celestes, ou o general do exército de Deus. E foi no século IV que foi construída a primeira igreja, a primeira basílica, em homenagem a esse personagem, a esse santo, como muitos pensam, né? Ao arcanjo Miguel. Constantino, o imperador romano cristão, a construiu na cidade de Calcedônia, sobre a ruína de um templo pagão. Existia um templo pagão. Constantino constrói essa igreja. Por que Constantino constrói a igreja? Porque ele havia ganhado uma grande batalha naquela região. E ele decide construir uma igreja em homenagem ao arcanjo Miguel, a São Miguel Arcanjo, de quem ele acreditava ter recebido parte desse poder militar para superar o inimigo. E essa igreja ficou conhecida como Michaelion. Lembrando que Miguel pode ser chamado de Michael, né? E tem outras formas, Mihail, né? Em russo. Tudo isso são variações do mesmo nome Michael original. Aqui no Brasil falamos Miguel, por isso chamava-se Michaelion. E o Michaelion foi ricamente adornado, ou seja, foi ricamente decorado. E ali Constantino faz uma grande homenagem a Miguel, onde ele manda pintar um quadro gigante, onde Miguel estava numa condição militar, matando uma serpente. E é engraçado que nós estamos falando aqui por volta de 330, 340 da era cristã, e essa imagem que Constantino encomenda, é ele que fala: eu quero desse jeito. Essa imagem é aquela que rege, né, que ainda dita o simbolismo, a iconografia e todas as imagens que são feitas do anjo até os dias de hoje. Ou seja, mesmo quase 1400 anos depois, aquele quadro que Constantino encomendou, ainda a gente tem a mesma imagem, a mesma ideia do arcanjo Miguel. Mas apesar de Constantino já ter essa visão militar do arcanjo Miguel, esse templo de Miguel, esse Michaelion, tinha águas medicinais, e muitas pessoas de lugares distantes procuravam esse templo, essa igreja de Miguel, para se banhar nas águas e se curar. E por esse motivo, Miguel, nessa época do século IV em diante, ficou muito conhecido como um anjo curador. E olha que outra coisa interessante, segundo lendas romanas do século VI, Miguel teria aparecido com uma espada na mão, acima do mausoléu do antigo imperador Adriano, enquanto uma praga devastadora, uma doença terrível devastava a população romana. E isso teria sido em resposta às orações do Papa Gregório I, o Grande. O Papa teria pedido a intercessão de São Miguel para acabar com aquela doença. E sim,
Diante disso, dizem que essa aparição aconteceu e a doença se extinguiu na cidade de Roma. É interessante você pensar que depois que tudo acabou, o Papa Gregório I, porque ele pega o mausoléu de Adriano, né, e passa a chamar esse espaço de Castel Sant'Angelo, ou seja, Castelo do Santo Anjo, em homenagem ao Arcanjo Miguel. Inclusive esse lugar é chamado dessa forma até hoje, Castel Sant'Angelo. Somente tempos depois, provavelmente a partir do século VII, é que esse caráter militar de Miguel é resgatado com toda a força, passando a ser patrono e padroeiro de exércitos, de guerreiros e de cavaleiros. E é muito interessante pensar que as pessoas entendem Miguel como um grande general, assim como eles entendiam São Jorge como um grande general. Então você vai encontrar São Jorge e São Miguel dividindo muitos patronatos, né? Muitos apadroamentos, protegendo muitos exércitos, muitas ordens de cavaleiros, muitas cidades, porque eles dividem muito essa coisa de ter essa condição da proteção contra o mal. Além do caráter de cura e do caráter militar, Miguel tem mais uma atribuição conhecida: aquele que leva as almas dos mortos para o céu, dando ao falecido uma última oportunidade de se arrepender. Isso Miguel faz para que Satanás e os espíritos negativos não consigam se apossar daquela alma. E são muitas as doutrinas religiosas, as visões teológicas e filosóficas e esotéricas que têm visões diferentes sobre Miguel. Para alguns, Miguel seria o próprio Jesus antes de encarnar, antes de se fazer homem. E esse mesmo Jesus, depois que retorna ao céu, à espiritualidade, retoma o nome de Miguel. Para outras correntes filosóficas e teológicas, Miguel seria o líder dos anjos que teria discordado de Deus por ele ter criado o homem. Quando Deus toma conhecimento desse descontentamento por parte desses anjos, todos os anjos são queimados, são incinerados imediatamente, restando apenas Miguel. Existem outras formas de enxergar Miguel, dizendo que ele seria o único anjo que verdadeiramente tem asas e que sua espada seria feita de um fogo azul muito poderoso. Para os católicos, o Arcanjo Miguel também é conhecido como São Miguel ou São Miguel Arcanjo. Seu dia de homenagem, o dia de São Miguel Arcanjo, é o dia 29 de setembro, juntamente com os arcanjos Gabriel e Rafael. E por tudo que nós explicamos já nesse vídeo, o Arcanjo Miguel ele é invocado para a cura, para todas as aflições e principalmente para derrotar todo o tipo de mal. Mas afinal de contas, Márcio, o que tudo isso tem a ver com Umbanda? Muito bonito tudo que você falou, mas não entendi onde isso liga com a Umbanda. A primeira coisa que dá para falar é que é meio natural e óbvio que o culto do Arcanjo Miguel, de São Miguel Arcanjo na Umbanda, tenha vindo pela herança, pela raiz do catolicismo existente dentro da Umbanda. Mas, por suas atribuições de defensor das almas e combatente do mal, é óbvio que alguém faria algum sincretismo com essa personalidade, com essa personagem da mitologia judaico-cristã. O Arcanjo Miguel, ou se preferir São Miguel Arcanjo, pode ser sincretizado com o orixá Oxóssi, como é feito em Pernambuco. Em alguns outros lugares, em algumas poucas localidades, São Miguel, como em alguns momentos ele é mostrado com a balança, e com a espada e com a balança, né? A espada na mão direita e a balança na mão esquerda, então ele também é sincretizado com o Xangô. Mas de uma forma geral, e presta atenção que essa é a parte mais importante do vídeo. Antigamente, de uma forma geral, São Miguel Arcanjo, ou Arcanjo Miguel, era considerado o chefe das falanges de Exus e Pombagiras dentro dos terreiros de Umbanda. É importante tocar nesse assunto, porque quando a gente fala na década de 40 do século 20, década de 50, onde os pais e mães de santo não cultuavam o orixá Exu, por puro preconceito sim, e até por falta total de esclarecimento, no tempo que Exu tinha seu trabalho fechado para poucos necessitados, o trabalho de Exu sempre foi fechado antigamente, era comum que ao invés de adotar o nome de orixá Exu, adotasse o nome do Arcanjo Miguel como o grande chefe, como o grande líder das falanges de Exu e Pombagira. Pessoal, é simples de entender como muitos umbandistas dessa época tratavam Exu e Pombagira como demônios. Era nítido,
Era certo que eles iam escolher uma figura forte, uma figura militar, como o arcanjo Miguel, para controlar o trabalho dessas entidades. E fica muito claro, o preconceito está muito forte aí, ele parece que ele irradia preconceito em tudo isso daí. Eu não penso que eles faziam por mal, era falta de esclarecimento. E tem gente que fala que a Umbanda continua da mesma forma de muitos anos atrás. Não, pessoal, hoje nós temos liberdade para estudar, liberdade para pensar e liberdade para ensinar e praticar de uma forma mais aberta, mais coerente e diferente, né? Deixa eu ser justo aqui, tá, pessoal? Mesmo há 60, 70 anos atrás, existiam sim pais e mães de santo que entendiam o papel de Exu e Pombagira como defensores das almas e combatentes do mal. E por isso faziam sincretismo com São Miguel Arcanjo. Mas devo lembrar que eram poucos os que pensavam assim. Por tudo isso, vem também dos nossos mais velhos, dos pais e mães de santo da antiga, o conceito de São Miguel Arcanjo ou do Arcanjo Miguel como o grande patrono da religião de Umbanda, como aquele ser celestial que endossa, que confirma o trabalho das entidades de Umbanda e que garante a vitória sobre todo e qualquer mal. Com São Miguel em um lugar adequado como patrono, podemos retomar com clareza, com entendimento, o culto ao Orixá Exu e ao Senhor Maioral na esquerda da nossa Umbanda, nos trabalhos de Exu e Pombagira. Como essas personagens realmente merecem, sem mistério e sem deturpação. Mas olha, pessoal, eu sei, tá? Eu vivo a Umbanda dentro do terreiro e a gente percebe quanta gente ainda tem dificuldade de aceitar, de entender Exu e Pombagira. Quanta gente tem um preconceito na base, no alicerce, na raiz, que vem lá ensinado por pais e avós, né? Desde criancinha, e tem dificuldade em se desfazer desse preconceito, desse entendimento. Se você é uma dessas pessoas, peça a intercessão de São Miguel Arcanjo. Ele haverá de fortalecer as suas entidades Exu e Pombagira para que eles quebrem o mal na sua vida e abram os seus caminhos. Firme uma vela branca com um copo com água e faça essa oração. Bendito e glorioso São Miguel Arcanjo, rogai a Deus por nós, para que o Pai Supremo perdoe as nossas faltas. Permitais que sejamos ajudados pelos bons espíritos, a fim de que possamos suportar com calma e paciência as provações da vida terrena. Livrai-nos da perseguição de nossos inimigos, dos que querem a nossa destruição a qualquer preço. Que a vossa luz e o seu sublime amor sejam para nós um escudo poderoso contra as tentações e contra a vaidade. Ajudai-nos com os vossos mensageiros a arrancar de nossa alma as imperfeições que não nos permitem admitir a grande verdade em toda a sua plenitude. Auxiliai-nos para que possamos progredir espiritualmente. Impregnai os nossos corações de sentimentos nobres e altruístas. Curai com os vossos fluidos balsâmicos os males do nosso corpo. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelos vossos mensageiros, ajudai-nos a vencer as lutas da vida material. Aclarai os nossos espíritos, fortalecei a nossa fé e aumentai em nós os sentimentos de caridade, justiça, amor e piedade. E que assim seja. Cada um com seu cada um, né, pessoal? Mas no Tufra, todas as semanas nós firmamos para o Orixá Exu, para o Senhor Maioral e também para o Arcanjo Miguel. Foi isso que eu aprendi com os meus mais velhos e por isso que eu mantenho e respeito a minha ancestralidade. Salve São Miguel Arcanjo, general do exército de Deus, patrono da Umbanda. Fortaleça o nosso trabalho para derrotar o mal e levar a cura para todas as pessoas. Gostou do vídeo, galera? Se gostou, coloca nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o like. Tudo isso é fundamental, gente. Dá muito trabalho fazer um vídeo desse. E se você ainda tem pergunta depois de um vídeo desse, coloca também nos comentários. E presta atenção que as perguntas serão respondidas nos plantões Tira Dúvidas. Você assiste os programas durante a semana, segunda, quarta e sexta, que a gente responde a maior parte das perguntas por ali, por esse caminho,
nesse tipo de vídeo. E galera, a gente fala muito mais, de muito mais assunto, com muito mais profundidade, né, no curso de teologia. E eu falo para você, ainda dá tempo de fazer o Teologia 2.0, turma 18, que iniciou recentemente a primeira aula. Então, entre em contato com o Newton pelo DDD 15 98119 1061 e também, ou você pode usar o QR Code que está aqui ao meu lado, ou desce no primeiro comentário fixo desse vídeo, clica no link, vai ser direcionado para o WhatsApp do Newton, que ele vai dar todas as informações e você vai perceber que o curso é mais barato do que você imagina. E tem mais uma coisa, gente, olha, diante de tanta coisa que eu vejo, tanta gente fazendo coisas vazias ou às vezes inconsistentes com a espiritualidade, esse curso te dá uma base, um fortalecimento, uma ideia muito melhor do que é a religião de Umbanda para poder viver e permitir que ela transforme a sua vida, como fez assim com a minha e com de todos nós aqui da equipe Umbanda Boa. Esqueça de se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber sempre as notificações dos novos vídeos. São 4 vídeos grandes por semana, fora os shorts, né? Tudo para você estar sempre integrado, estar sempre sintonizado aqui com o canal Umbanda Boa. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. E peço ao Pai Oxalá, com o Arcanjo Miguel e todos os orixás e guias, que abençoem a sua vida, que tragam cura, que tragam libertação de todo e qualquer mal e que dê forças para você vencer as batalhas da sua vida material e da sua vida espiritual, que você receba todas as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Que assim seja, a gente se vê nos próximos vídeos do canal.